Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. Nesse vídeo farei a resolução de todas as questões de raciocínio lógico matemático do concurso público de 2014 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Prova de nível médio para técnico de atividade judiciária sem especialidade. Então a questão inicial, a questão 31. Mário fez uma viagem de ônibus que durou 3 horas e meia. Então vamos marcar essa informação, 3 horas e meia, que é uma informação quantitativa. Assim que o ônibus partiu, Mário dormiu. O ônibus saiu, Mário dormiu. Quando acordou, 2/5 do tempo da viagem haviam passado. Pergunta da questão é a seguinte: o tempo que Mário passou dormindo nessa viagem foi de... Para responder essa questão, vamos transformar primeiramente 3 horas e meia para minutos, para facilitar os cálculos. Então, 3 horas e meia equivale a 3 horas e 30 minutos. Se uma hora tem 60 minutos, 3 horas então tem 180 minutos. Mais 30 minutos. A resposta aqui, 210 minutos. Tá? Então, 3 horas e 30 minutos equivale a 210 minutos. Aí ele diz o seguinte: 2/5 do tempo da viagem havia passado. Então, eu quero saber, então, 2/5 de 210. Então, será 210 multiplicado por 2 sobre 5, tá? Que é 2/5. O que eu faço aqui? 210 vezes 2, 420, dividido por 5. Então, fazendo essa divisão, eu vou ter como resultado 84 minutos. Então, o tempo que ele passou dormindo é 84 minutos. Porém, aqui não tem nas alternativas. Então, agora eu tenho que converter esse 84 minutos para hora. Então, vou dividir por 60. Por quê? 60 é uma hora. Então, 84 dividido por 60 vai dar 1 e vai dar resto 24. Então, será 1 hora, que é o quociente, e 24 minutos, que é o resto. Então, a alternativa B. Ok? Vamos para a próxima questão. A questão 32 é a seguinte: considere a seguinte sentença: se há muitos processos, então os juízes trabalham muito. Uma sentença logicamente equivalente a essa é... Então, uma sentença logicamente equivalente indica que as proposições têm tabelas verdades iguais, ou seja, equivalentes. Então, na primeira proposição aqui, a proposição composta, né? Aqui é uma condicional. Se há muitos processos, que eu vou chamar aqui de P, então os juízes trabalham muito, que eu vou chamar de Q. Então, aqui tem uma condicional. Tabela verdade da condicional é a seguinte, vamos fazer aqui. Então, eu vou chamar de P, há muitos processos, e chamarei de Q, os juízes trabalham muito. Então, a tabela verdade de uma condicional é o seguinte, deixa eu colocar a tabela verdade, eu só terei condição falsa quando meu antecedente P for verdade e meu consequente Q for falso. As demais condições sempre será verdadeira. Então, eu vou comparar cada uma dessas alternativas comparando só a tabela verdade. Então, começando aqui pelo item A, se não há muitos processos, então tem uma negação, então vou negar P, então está aqui, neguei P, então os juízes não trabalham muito, então eu também estou negando que os juízes trabalham muito, então não Q. Então, alterando aqui, P, mudando de verdade para falso, e falso para verdadeiro, e aqui do mesmo modo, alterando de verdade para falso e de falso para verdadeiro. Agora eu faço aqui a tabela verdade da condicional. Então, falso com falso, verdadeiro, falso com verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro com falso, falso, e verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Então, as tabelas verdades aqui, comparando esse aqui com esse aqui, são distintas, são diferentes. Então, a alternativa A já excluí. Agora vamos para a alternativa B. Então, B, que seus juízes trabalham muito, então Q, então há muitos processos. Então, é Q, então P. Então, vamos colocar aqui o valor de Q, verdade, falso, e P, verdade, verdade, falso, falso. E agora eu faço a tabela verdade. O resultado aqui, verdade com verdade, verdadeiro, falso com verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro com falso, falso, falso com falso, verdadeiro. Também é diferente, tá? Agora vamos para o item C, alternativa C. Então, agora, alternativa C. Então, alternativa C, há muitos processos e os juízes não trabalham muito. Então, eu tenho P, E, uma conjunção E os juízes não trabalham muito, não Q. Então, colocando aqui a tabela de P, e agora não Q, alterando de verdadeiro para falso, falso para verdadeiro. Quando eu tenho uma conjunção E, só tenho condição verdadeira quando as duas opções aqui é verdadeiro. Então, aqui eu tenho falso, verdadeiro, falso e falso.
Então, é diferente. Então, a alternativa C também exclui a alternativa C. Agora, vamos para a alternativa D. Não há muitos processos, então, não P, ou, é uma disjunção, os juízes trabalham muito, Q. Não P ou Q. Então, a tabela é verdade, não P, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Aqui Q, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Então, numa disjunção, eu tenho verdadeiro sempre, que uma das opções aqui das condições é verdadeira. Então, verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Então, vamos ver que está a tabela verdade aqui resultante é igual da proposição inicial. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Vamos fazer agora a alternativa E só para confirmar. Então, há muitos processos P, E, Q. Fazendo aqui a tabela verdade, temos agora verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Então, para ser verdadeiro, eu tenho que ter as duas condições verdadeiras. Então, aqui é verdadeiro e os demais são falsos. Tá? Então, alternativa correta, alternativa D. Há muitos processos ou os juízes trabalham muito. Beleza? Vamos para a próxima questão. A questão 33 é a seguinte: brincando com palitos, Bernardo criou uma sequência de quadrados e triângulos, como na figura a seguir. Então, vamos marcar essa informação. Então, é uma sequência de quadrados e triângulos, conforme a figura a seguir. Então, a figura está aqui embaixo. Bernardo terminou a brincadeira após construir o 50º quadrado. Marcando essa informação, a pergunta da questão: o número total de palitos que Bernardo utilizou foi. Então, para responder essa questão, vamos observar o seguinte, que a sequência aqui é composta, como foi dito aqui, por quadrados e triângulos. Vamos observar que o desenho aqui de quadrado e triângulo, ele se repete aqui na sequência. Então, essa é a repetição da sequência, é o padrão da sequência. Então, tem aqui o primeiro padrão, aqui o segundo padrão, deixa eu marcar aqui o terceiro padrão. Tá? Então, esse padrão se repete até ele desenhar o 50º quadrado. Então, o que a gente vai fazer? Como o padrão se repete, esse padrão tem 7 palitos, a gente vai fazer o seguinte, vai multiplicar 50, tá? Que é o 50º quadrado, multiplicado por 7. Como ele para no quadrado, está dizendo aqui que ele para no quadrado, eu tenho que subtrair os 3, o padrão é composto por 7. Eu tenho que subtrair 3 do triângulo. Então, vai ficar 50 vezes 7 menos 3. Então, fazendo a multiplicação aqui, 350 menos 3, a resposta é 347. Portanto, a alternativa D, 347, ok? Vamos para a próxima questão. A tabela a seguir mostra os números de processos novos de duas câmaras criminais hipotéticas A e B, nas 2 primeiras semanas de um determinado mês. Então, temos aqui a tabela, Câmara A, Câmara B, semana 1 e semana 2. Sorteado um desses processos ao acaso, verificou-se que ele é um processo da semana 2. A pergunta da questão é o seguinte: a probabilidade de o processo ser sorteado ser da Câmara B é... Então, temos aqui uma situação aí de probabilidade condicional. Tá? Então, sendo da semana 2, então ele dentro da semana 2. Então, vou considerar somente a semana 2. A probabilidade do processo sorteado ser da Câmara B. Então, a Câmara B representa um quantitativo de 72. Então, a probabilidade condicional será dada da seguinte forma. É o caso que eu quero, no caso aqui é 72, sobre a soma da semana 2 da Câmara A da Câmara B. Por que é uma probabilidade condicional? Porque eu quero saber já da semana 2, não do total de processos. Tá? Então, sendo da semana 2, qual a probabilidade dele ser da Câmara B? Então, eu vou somar aqui no denominador, que da probabilidade vai ser a soma de 360 mais 72. Tá? Câmara A mais Câmara B. Então, a probabilidade será, conforme já dito, 72 sobre 36 mais 72. Então, aqui eu vou ter 72 sobre 432. Como não tenho essa resposta, eu vou simplificar a fração. Então, simplificando a fração aqui por 2, eu vou encontrar 36,216, também não tem resposta, mas eu posso simplificar mais uma vez, eu tenho que tornar ela irredutível, então eu vou simplificando. Tá? Então, os dois números aqui também são par, simplifico por 2,
eu vou encontrar 9 e 54. 54 é um múltiplo de 9, então eu já posso simplificar esses dois números por 9. Então, simplificando esses dois números por 9, eu vou encontrar 1 sobre 6. A alternativa é. Então, a resposta, então, a alternativa é 1 sobre 6. Beleza? Vamos para a próxima questão. A questão 35, Ana vendeu um terreno que tinha recebido de herança. Do valor recebido, pagou 20% de impostos atrasados e outras despesas. E do que sobrou, utilizou 25% para comprar um carro usado. Depois dessas operações, Ana ainda ficou com R$ 72 mil que colocou na poupança. Ana vendeu o terreno por... Para solucionar a questão, vamos destacar aqui os pontos importantes aqui do enunciado. Então, primeiramente, do valor recebido, que eu vou chamar de X, pagou 20% de impostos atrasados e outras despesas. Então, vou colocar X, que é o valor recebido, tá? Menos 20% de impostos. Então, 20 sobre 100 representa 20%, multiplicado por X. Então, 20% de X do valor recebido. Tá? Do que sobrou, ela utilizou 25% para comprar um carro usado. Então, esse 25% é em cima do que sobrou. Então, primeiro vamos fazer essa operação aqui. Ó. O valor recebido, descontando o imposto, então será x menos 0,2x, vai dar 0,8x. Agora, eu vou calcular 25% em cima de 0,8. Então, 0,8 menos 25%. Eu tenho que debitar aqui 25% de 0,8. Será igual ao valor que restou para a Ana, que ela colocou na poupança. Então, o valor que ela colocou na poupança, 72 mil. Então, fazendo aqui as operações, 0,8x aqui menos 25 sobre 100, 0,25 vezes 0,8x igual a 72. 0,8x aqui, 0,25 vezes 0,8, vamos fazer aqui. 0,25 vezes 0,8, 8 vezes 5, 40, vai 4. Aqui 16, 16 mais 4, 20. Então, será 0,2x é igual a 72 mil. Então, aqui 0,6x igual a 72 mil. X será igual a 72 mil dividido por 0,6. Então, fazendo a divisão aqui, 72 mil dividido por 0,6 igual às casas decimais, corto a vírgula, então ficou 720 mil dividido por 6, que vai dar 120 mil. Tá? Então, a alternativa correta, a alternativa A. Beleza? Vamos agora para a próxima questão. A questão 36 é a seguinte: a meta prioritária 04/2010 da CNJ determina que os tribunais lavrem e publiquem todos os acórdão em até 10 dias úteis após a sessão de julgamento. A meta é considerada atingida quando o grau de cumprimento é igual ou superior a 90%. Então, vamos marcar essa informação. A meta é atingida quando o grau de cumprimento é igual a superior a 90%. A tabela a seguir mostra para o mês de setembro de 2014 o total de acórdãos e número de acórdãos publicados em até 10 dias após a sessão de julgamento em 3 câmaras cíveis hipotéticas. Temos aqui a tabela. É correto afirmar que as 3 câmaras atingiram a meta, apenas a Câmara 1 e 2 atingiram a meta, e assim por diante. Então, a gente quer saber qual Câmara atingiu a meta dentre essas 3. Então, a gente vai ter que achar a porcentagem. Então, vamos fazer o seguinte modo. Vamos colocar aqui Câmara e aqui grau, né? Se foi atingido o grau de cumprimento da meta ou não. Então, tem que ser igual ou superior a 90%. Então, a gente vai fazer o seguinte, vai fazer a divisão dos publicados pelo total. A gente vai achar a porcentagem. Então, o total de publicados, né, todos publicados até 10 dias, sobre o total de acórdãos. Então, para a Câmara 1 será 115 dividido por 125. Então, vai me dar a minha porcentagem. Então, é a razão entre publicados e o total. 115 dividido por 125, aqui 0,9, eu vou ter que, como resultado, 0,92. Então, 0,92 significa 92%. Agora, a Câmara 2, publicada em até 10 dias, 130, e o total 147. Então, será 130 dividido por 147. E a porcentagem, 147, 8. Então, essa aqui já não deu, né? 0,88. Então, 88%. Câmara 2 não atingiu a meta, deu 88%. Agora, a Câmara 3 é 170 dividido por 182. Então, fazendo a divisão aqui, eu vou ter como resultado
0,93, ou seja, 93% aproximadamente. Então, 0,93 equivale a 93%. Portanto, as câmaras que atingiram a meta foi somente a câmara 1 e a câmara 3. Então, alternativa C. Beleza? Vamos para a próxima questão. A questão 37 é a seguinte: João e José conversam. João diz: todo país que realiza eleições é democrático. José diz: essa frase é falsa. O que José diz significa que temos 5 alternativas e uma delas tem que negar o que João diz. João diz que todo país que realiza eleições é democrático. Então eu tenho que negar essa afirmação de João. E essa afirmação de João faz uso de um quantificador universal, que é essa palavra todo. E como José diz que essa frase é falsa, ou seja, o que João diz é falso, né, vamos marcar aqui, eu tenho que negar esse quantificador universal. Então, segundo as regras de negação de De Morgan, para eu negar um quantificador universal, eu o transformo em um quantificador existencial. Ou seja, eu tenho que transformar essa palavra todo na palavra existe, da seguinte forma. Então, vou escrever aqui, ó, existe, tá? Estou substituindo o todo por existe. Existe país que realiza eleições e não é democrático. Portanto, dentre essas alternativas, eu tenho que localizar a que é similar. Verificando aqui, a alternativa C é similar à frase que foi feita aqui para negar o que João diz, né? Existe país que realiza eleições que não é democrático. Então, a alternativa C, pois existe e algum tem o mesmo significado, e o restante da frase é igual. Então, alternativa C, algum país realiza eleições e não é democrático. Beleza? Vamos para a próxima questão. Agora a questão 38. Em agosto de determinado ano, para cada 2 processos pendentes de julgamento na Câmara X, havia 3 processos pendentes de julgamento na Câmara Y. Então, na Câmara X eu tinha 2 processos e na Câmara Y 3 processos. Então, vamos fazer essa razão. Então, de X para Y, Câmara X e Câmara Y, a X eu tinha 2 e para Y 3. A seguir, continuando a leitura do enunciado, em setembro do mesmo ano, o número de processos pendentes de julgamento na Câmara X aumentou 20% e o número de processos pendentes de julgamento na Câmara Y diminuiu de 20%. Então, vamos fazer o seguinte, eu tenho aqui 2, ele teve um aumento de 20%, e na Câmara Y teve uma diminuição de 20%. Agora, vamos fazer as operações. Então, vou acrescentar 20% para 2 e subtrair 20% de 3. 2, repito 2, aqui mais 20% de 2, então é 2 vezes 20% é igual a 0,2 em taxa unitária, porcentagem em número decimal, e aqui 3 menos 3 vezes 0,2. Vou ter aqui 2 mais 2 vezes 0,2, 0,4, e aqui 3 menos 3 vezes 0,2, 0,6. Então, somando 2,4 sobre 2,4. Então, a relação de processo da Câmara X para Y é igual, tá? Então, tem a mesma quantidade. Então, para cada processo na Câmara X, eu tenho um processo na Câmara Y. Portanto, alternativa correta, alternativa A, para cada processo pendente de julgamento na Câmara X, houve um processo pendente de julgamento na Câmara Y, justamente porque a razão entre um e outro é igual a 1. Beleza? Vamos para a próxima questão. A questão 39 é a seguinte: Gabriel deve pintar a bandeira abaixo de forma que cada região tenha uma única cor. Regiões vizinhas não podem ter a mesma cor, mas regiões não vizinhas podem. Ele tem 5 cores disponíveis. O número de maneiras diferentes pelas quais essa bandeira pode ser pintada é... Então, temos aqui 5 alternativas. Então, vamos fazer o seguinte, vamos adotar qualquer um desses retângulos. Como ele tem 5 cores disponíveis, eu vou marcar aqui 5. Então, eu posso pintar essa região com 5 tipos diferentes, 5 cores diferentes. Como ele diz que regiões vizinhas não podem ter a mesma cor, então a região vizinha aqui é essa 4. Tá? Porque eu tenho 5 tintas, já utilizei uma aqui, como ela não pode repetir, 4. Essa região aqui, do mesmo modo, como eu não posso repetir, eu tenho 5 disponíveis, já utilizei 2, será 3.
tá? Aqui, ó, regiões vizinhas não podem ter a mesma cor, então aqui terá que ser 3. Mas ele diz também que regiões não vizinhas podem repetir a cor. Então, nesse caso aqui, nessa região que eu vou preencher agora, qual o número que eu tenho que colocar? Tem que colocar 3. Por quê? Eu tenho 5 disponíveis, tá? E aqui faz fronteira, aqui faz está adjacente a essa região, são essas duas. Então, se eu tenho 5, eu posso utilizar 3 cores diferentes. Ou seja, eu posso recuperar uma cor que eu utilizei aqui. Ó. Essa pode ser diferente dessa aqui, tá? E agora a última região. Qual o valor que eu tenho que colocar aqui? 4, né? Porque eu tenho 5 disponíveis. Eu só tenho uma de fronteira aqui, a adjacente, então aqui será 4. Então, pelo princípio multiplicativo, agora eu multiplico todos esses valores. Então, vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 4 será igual a 5 vezes 4, 20, 3 vezes 3, 9, vezes 4, 36. Então, 20 vezes 36, 720. A resposta correta, alternativa D, 720, ok? A questão 40, a tabela a seguir mostra em ordem crescente os números de processos pendentes de julgamento em 30 de setembro de 2014 nas 8 câmaras criminais do estado do Rio de Janeiro. Então tem aqui a tabela, está em ordem crescente, seja M a média do número de processos pendentes de julgamento em 30 de setembro de 2014, então no dia informado. O número de câmaras criminais com número de processos pendentes de julgamento maiores que M então M é a média, tá? Então a média dos números de processos. Então, para a gente determinar a média, eu somo todas as parcelas e divido pela quantidade de parcela. Ou seja, eu vou ter que somar todos esses valores e dividir por 8, porque são 8 câmaras, para determinar a média. Então, vamos fazer a soma aqui ao lado, tá? Então, ele está perguntando aqui o número de câmaras criminais com o número de processos maiores que M. Então, vamos lá. Temos que determinar M. Determinar M, somamos todos os valores e dividimos pela quantidade de valores. Então, como são 8 valores, vamos somar todos os valores e dividir por 8. Então, somando aqui eu tenho 6, depois 0, vai 4, aqui é 1, vai 3, 8. 8.106 dividido por 8, eu vou ter como resultado aqui 1.013. Então, 1.013 é o meu M. Daqui, como os valores aqui são inteiros, eu não vou continuar a divisão, tá? Parei aqui em 1.013, então meu M será 1.013. E agora, quantos valores são maiores que 1.013? Então vamos observar aqui que nós temos 5 valores maior que M, que é a pergunta aqui da questão. Portanto, a alternativa correta é a alternativa D, 5. Beleza? Então, boa sorte aí no concurso. Um abraço, tchau.